Bem-vindo a mais uma leitura e meditação do livro Magnífica, de São João Eudes, em preparação para a festa da visitação de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São João Eudes, rogai por nós. Nossa Senhora da Visitação, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há muito tempo que o céu e a terra teriam se reduzido ao nada de que foram tirados, se Maria não os sustentasse. O grande Deus manifestou o poder de seu braço e dispersou os soberbos. Tendo a Virgem Maria louvado e glorificado no versículo anterior os efeitos da divina misericórdia que decorrem da encarnação do Salvador e se estendem de geração em geração sobre aqueles que temem a Deus, nesse versículo Maria glorifica e exalta os prodígios do poder de Deus que brilham de maneira admirável no mesmo mistério. O grande Deus, vai nos dizer Maria, manifestou o poder de seu braço. Que braço é esse? Santo Agostinho, São Fulgêncio, São Boaventura dizem que o braço de Deus é o Verbo encarnado, pois, assim como é pelo braço que o homem faz as suas ações, é também pelo seu Filho que Deus faz todas as coisas. Assim como o braço do homem, diz Alberto Magno, origina-se do corpo, e a mão do corpo e do braço, o Filho de Deus se origina do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas o que significam as palavras manifestou o poder? Significam que Deus agiu de maneira poderosa e produziu efeitos admiráveis de seu poder, o poder de seu braço, por meio de seu Filho único, de seu Verbo encarnado, que é o seu braço. É por meio dele, por meio de Jesus, que seu Pai criou todas as coisas. Por ele que remiu o mundo inteiro. Por ele que venceu o demônio, por ele que triunfou do inferno, por ele que nos ofereceu o céu, por ele que fez uma infinidade de outros milagres. Nada faço de mim mesmo, diz o Filho de Deus, mas é o meu Pai que, permanecendo em mim, faz tudo aquilo que eu faço. Quantas maravilhas a divina providência opera nesse mistério da encarnação! Que milagre ver o Verbo encarnado sair das sagradas entranhas de uma virgem sem lhe atingir a sua integridade. Quantos milagres na instituição do Santíssimo Sacramento do altar! Que milagre, enfim, do divino poder ter elevado uma neta de Adão à dignidade infinita de Mãe de Deus e havê-la estabelecida como rainha de todos os anjos e de todo o universo. Eis ainda duas coisas extremamente consideráveis. A primeira é nada a ver em que o divino poder mais apareça do que na remissão e na destruição do pecado, segundo as palavras da Santa Igreja. Ó Deus, que manifestais a vossa onipotência em nos perdoar os pecados e em nos fazer misericórdia mais do que em qualquer outra coisa. A razão disso tudo é que a injúria feita a Deus pelo pecado é tão grande que só o poder infinito de uma imensa bondade poderia perdoá-lo. E que o pecado é um monstro tão horrendo que só o braço todo-poderoso o poderia esmagar. A segunda coisa na qual brilha maravilhosamente esse adorável poder é a virtude e a força que dá aos santos mártires e a todas as pessoas que sofrem penas extraordinárias a fim de suportá-las de forma generosa e cristã por amor daquele que por ele sofreu os tormentos e a morte da cruz. Eis aí um pequeno resumo dos inúmeros milagres que o braço todo-poderoso do Verbo encarnado realizou e realiza para a glória de seu divino Pai, para a honra de sua Mãe Santíssima, para a salvação e santificação dos homens e para os exercitar a servi-lo e amá-lo de todo o coração, assim como ele os ama, de todo o seu divino e sagrado coração. Mas quais são os soberbos de que fala a Virgem Maria ao dizer: dissipou aqueles que se orgulhavam nos pensamentos de seu coração? Os santos padres dão diversas explicações. Dizem alguns que esses soberbos são os anjos rebeldes
que Deus expulsou do céu e derrubou no inferno por causa de seu orgulho. Santo Agostinho escreve que por esses soberbos se podem entender os judeus, que desprezam o humilde advento de nosso Salvador, motivo pelo qual inclusive foram condenados. Mas também, segundo o pensamento de vários e importantes autores, isso significa que não só Deus dissipa e aniquila os pensamentos malignos e perniciosos, desígnios que os maus operam contra ele e contra seus amigos, mas Deus também age de tal modo que todas as suas pretensões acabam em confusão própria, justamente para a glória de sua divina majestade e para aumento da santidade, para a felicidade eterna daqueles que o servem. E o que é mais ainda, derrota com as suas próprias armas, pois ele faz com que as flechas despedidas por sua malícia contra ele e contra seus filhos se voltem contra os demônios. Faz com que os desígnios deles sirvam para a realização dos seus. Faz com que as invenções malignas de sua impiedade acabem na própria perdição e no proveito dos seus servos. Transforma os obstáculos que os demônios colocam às obras de sua glória em meios poderosos de que se serve para lhes dar maior firmeza, maior perfeição e maior brilho. Não se voltou a malícia de Satanás contra o primeiro homem, justamente contra ele mesmo para a sua confusão e para proveito não só daquele homem, mas de toda a sua posteridade? Pois Deus tirou tantos e tão grandes bens do mal em que a tentação do demônio fez cair o primeiro homem, que a igreja canta no sábado de Aleluia: ó feliz culpa! Não serviu a maldita inveja e a má vontade dos irmãos de José como um meio da divina providência para elevá-lo até a participação no trono real do Egito e para lhe dar o glorioso título de Deus do faraó? Do que serviu ao sucessor deste mesmo faraó a dureza e a crueldade que exerceu contra o povo de Deus, senão para derrubá-lo com todo o exército no fundo do Mar Vermelho e para melhor manifestar a proteção de Deus sobre o seu povo? Enfim, pode-se dizer com verdade de todos quantos perseguem e atacam os servos de Deus, aquilo que Santo Agostinho disse do ímpio Herodes, quando mandou matar tantos inocentes, a fim de perder aquele que viera para salvar o mundo. Eis uma coisa maravilhosa, é que o ódio e a crueldade desse ímpio inimigo de Deus e dos homens foram de muito maior proveito a essas bem-aventuradas crianças, que toda a amizade que pudesse ter por elas e todos os favores que lhes pudesse ter feito. É assim que o braço todo-poderoso do Verbo encarnado derruba os empreendimentos dos soberbos pelo próprio pensamento de seus corações. E é à Virgem que cabe o papel de esmagar a cabeça da serpente, isto é, esmagar o orgulho e esmagar a soberba. Por isso dela se pode dizer com toda a razão: vós a glória de Jerusalém, vós a alegria de Israel, vós a honra do povo cristão, porque combateste generosamente e gloriosamente vencestes os inimigos de sua salvação. A primeira palavra, vós a glória de Jerusalém, é a voz dos anjos, cujas ruínas foram reparadas por meio de Maria. A segunda, vós a alegria de Israel, é a voz dos homens, cuja tristeza se transformou com alegria por seu intermédio. A terceira, vós a honra do povo cristão, é a voz das mulheres, cuja infâmia foi apagada pelo fruto bendito de suas entranhas. A quarta, combatestes e gloriosamente vencestes, é a voz das almas santas, prisioneiras nos limbos, que foram libertadas do cativeiro pelo seu Filho bem-amado, o Redentor do mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.